Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 279 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 2 ao 4 do livro de João. Vamos à leitura? Capítulo 2. O casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas?
Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do céu. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu:
Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A cura do filho de um oficial do rei. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele, e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram:
Ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.